Boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, ministrado pelo Américo. É sempre uma grande alegria receber esse valioso colaborador do movimento espírita holandês, o nosso querido Américo, Américo Sucena. Gostaria de lembrar que esse estudo é promovido pelo NSP, a Federativa Espírita Holandesa. Para mais informações, visite o nosso site, o www.nrsp.nl. Gente, todos nós aqui conhecemos o Américo, né? Mas para os que não estão aqui e que irão assistir esse estudo mais tarde, em outro momento, né? Eu gostaria de dizer que o Américo, como profissional, é engenheiro e como trabalhador da seara espírita, o Américo é um dos fundadores da Associação Espírita Mãos Unidas, em São Paulo, a qual está vinculado. É também colaborador da Rádio Boa Nova de Guarulhos e é responsável pelo projeto Imagem. Américo, seja muito bem-vindo. Agora é com você. Muito bem, obrigado por nos convidar. Boa tarde oficialmente a todos vocês, que possamos aproveitar nessa hora que vamos passar juntos aqui. Bom, vamos só recordar um pouquinho. No capítulo 2, no capítulo 1, nós vimos a palestra do Albério, que deu várias informações a respeito da mediunidade. E no capítulo 2, o Aulus apresentou, ainda lá em nosso lar, apresentou ao Hilário Silva e ao André Luiz um dispositivo chamado psicoscópio, cuja função é detectar as contribuições de cada pessoa, né? Eles conseguem varrer o psiquismo humano ou dos espíritos ou dos encarnados através da medição da nossa emissão mental, né? Assim como a gente consegue detectar que substâncias existem na superfície de um planeta, captando a luz refletida pelo Sol que o planeta recebe, né? Cada planeta tem o seu centro de energia, né? Então, quem estuda astrofísica aprende a decompor a luz e, com isso, dá para descobrir que substâncias existem na atmosfera. Muito bem. É mais ou menos esse o mecanismo que acontece usando o psicoscópio. Ele permite auscultar tanto a matéria como a alma. O espírito encarnado é a alma, né? Mas também consulta o espírito desencarnado, ou seja, permite, sem maior esforço mental, avaliar o grau de moralidade, de sentimento, de educação, de caráter, enfim. A gente tem uma lista de qualidades que esse aparelho, para quem não domina ainda o pensamento a ponto de perceber isso, né, precisa usar o aparelho. Portanto, o Aulus entrega um óculos para o André Luiz e para o Hilário, para eles verem. É um óculos, a gente tem uma ceninha, para quem não estava na semana que nós já fizemos a imagem do projeto Imagem, né? Está aqui o nosso Aulus. O Aulus é o da esquerda, o primeiro da direita, ou do meio, é o André Luiz, e o da direita do André Luiz é o Hilário Silva. Tanto o André como o Hilário foram médicos na Terra. Portanto, o Aulus tem uma ligação também com medicina, com o estudo, e foi contemporâneo de Kardec, com um estudo das contribuições magnéticas. Ele estudou essas contribuições e está mostrando aqui esse dispositivo que tem o formato de um óculos. É desse jeito o óculos? Não interessa, o fato é que tem o formato de um óculos. E vocês estão vendo aqui um dispositivo para tirar microfotografias, né? Muito bem. Então, o que que faz esse óculos?
ele consegue analisar a pessoa individualmente ou um grupo, né? Por exemplo, nós todos que já somos trabalhadores da casa espírita, nós devemos ter a nossa ficha psicoscópica, porque quem nos acompanha quer saber a respeito de nós, não para fazer fofoca, não é para fazer fofoca, é para gerenciar, sobretudo aqueles espíritos que têm a tarefa de gerenciar a nós e ao grupo ao qual nós participamos, né? Não precisa ser um grupo espírita, qualquer grupo, isso fica claro no texto, recebe essa psicoscopada, porque todo grupo que se forma na Terra tem um grupo que se forma na vida espiritual para sustentar aquele grupo que nasce na Terra. Pode ser um escritório de contabilidade, pode ser um grande hospital, pode ser um pronto-socorro, porque em toda organização existe um grupo de espíritos que está por trás para suportar aquele serviço. Então, nem todos os mentores têm a capacidade de enxergar aquilo que precisa para avaliar a capacidade que o grupo tem de executar tarefas. E por que eles psicoscopam? Para que eles não invistam em grupos que não têm pegada, não têm firmeza. Tem muito grupo espírita que começa, 5 anos depois não existe mais. Então, eles não vão investir mentores de alto nível num grupo que eles percebem com antecedência que não vão apresentar resultados a longo prazo, a médio e longo prazo. É um cuidado que os espíritos têm. Ah, mas então um grupo espírita que se forma, que vai durar pouco tempo, não tem auxílio? Tem, né? Então eles pegam lá os recém-formados, os instrutores recém-formados, como nós fazemos aqui com aqueles residentes, né? Os residentes são aqueles que já são médicos, mas eles ainda não têm a experiência necessária para clinicarem sozinhos, salvo exceções, né? Eu conheço um clínico geral que desde cedo sabia mais que muito mestre, mas tirando as exceções, existe um período em que o médico se aperfeiçoa exatamente com supervisão de alguém, né, que são os chamados residentes. Eles têm que informar o, o médico-chefe do que está acontecendo. Então, todo grupo é psicoscopado, e aí o Hilário pergunta para o Aulus, e nós também somos? Porque eles estão psicoscopando quem está encarnado, né? E o Aulus diz que sim. Nós temos as esferas espirituais em torno da Terra, então cada esfera superior monitora os que estão abaixo, porque é da esfera imediatamente superior que estão aqueles que nos monitoram. Então, em todas as esferas tem monitoramento, não para fazer fofoca, mas para planejar o trabalho que aquele grupo, naquela esfera espiritual, está fazendo. Então, a gente percebe isso, por exemplo, no Obreiros da Vida Eterna, em que Zenóbia cuida da casa transitória de Fabiano, e ela é monitorada por instância superior. Eles decidem, por exemplo, muitas encarnações no nível deles, porque são espíritos quase sempre muito comprometidos, e quando encarnam, eles não têm nenhuma atividade que englobe outras, eles têm que resolver problemas entre eles mesmos, né? Em família, então não precisa de grandes planejamentos, eles precisam nascer juntos e ficar próximos, né? Mas, em vez ou outra, ela é obrigada a consultar instâncias superiores para saber, naquele caso específico, que se tem alguma informação adicional. Então, vejam que o aparelho existe para quem ainda não tem a capacidade aumentada. Eu comentei com vocês que tem uma russa, Natasha Denkina, que ela enxerga com visão de raio-x sem usar óculos, sem usar lente de contato, sem usar HoloLens, nada disso. Ela simplesmente enxerga dentro do organismo, que é o que o psicoscópio faz. O André Luiz vai enxergar os médiuns em transe e vai observar o cérebro e a conexão cerebral entre o espírito que se comunica e o médium que o recebe.
E também tem uma outra, uma alemã, Verônica Seidel, que ela enxerga a 1,5 quilômetro de distância qualquer pessoa. Se for conhecida, ela reconhece essa pessoa a 1,5 quilômetro. Ah, mas ela usa luneta? Não, ela não usa nada. Não usa nada. Mas como é que ela nasceu assim? Eu não sei, mas o fato é que nós já estamos recebendo na Terra pessoas que têm essa capacidade. E a Verônica ainda tem mais outra capacidade. Ela enxerga microscopicamente. No texto que acompanha a matéria que eu li sobre ela, ela é capaz de escrever 10 laudas A4 num selo, no verso de um selo postal pequenininho, 3x4. Mas como é que ela faz isso? Eu não sei como é que ela aprendeu a fazer isso. O fato é que ela tem essa capacidade já desenvolvida. E o Dr. Paulo César Frutuoso fala da mediunidade, da medicina mediúnica do futuro, em que o médico do futuro ele vai incorporar o raio-x, a percepção que as máquinas hoje fazem, né, sem precisar de máquina. E podem fazer cirurgias observando online, né, em tempo real, o que está acontecendo no organismo. Saber exatamente onde suturar, onde costurar, né? Então, isso vai acontecer. O Paulo César conhece uma médica no Rio de Janeiro que enxerga a molécula dentro de uma célula, numa única célula. Ela consegue enxergar uma única célula com defeito. E ele não pode dizer o nome dela, porque ela perde o sossego. Todo mundo vai querer consultar com ela. Então vejam que a humanidade precisa merecer isso. Mas já temos a Natasha Denchini, já temos a Verônica Seider, temos essa médica que a gente não sabe quem é, e um dia nós teremos uma medicina, já acredito que na fase da regeneração, nós teremos uma medicina menos invasiva, cada vez menos invasiva, como já é hoje, e ainda vai melhorar bastante. E aí, depois de receber a resposta que eles também são psicoscopados, porque André Luiz, Hilário Silva, Aulos estão fazendo um trabalho determinado de aprendizado, mas eles têm outras tarefas que eles desenvolvem. Então, eles são acompanhados por instâncias superiores. E aí, continuando agora onde a gente parou, ainda no capítulo 2, o Hilário Silva pergunta para o Aulus: escuta, e se alguém destoar de um grupo mediúnico, por exemplo, manda aquela pessoa embora? Porque a gente não tem psicoscópio, mas a gente percebe quem destoa do grupo mediúnico, não é? Aquela pessoa que falta muito, né? Que não assume compromissos, né? E vai por aí afora, né? Relacionando aí várias inconveniências que podem acontecer num grupo mediúnico. O que vocês acham que faz? Expulsa, vai baixar noutra freguesia? Então, a resposta do Aulus, fala, quem quer falar? Maria, fala. Não, eu digo, usar a caridade. Exatamente, Qualquer usar a coisa que tenha caridade. que ser feita será feita com caridade, né? Isso. Mas o Aulus diz que não é preciso expulsar. Se a maioria permanece no bem, empenhada no bem, a minoria distancia-se do grupo pouco a pouco. É só esperar. Eu tenho vários casos para contar de pessoas que chegaram, ficaram pouco tempo e foram embora. Não precisei me preocupar com elas. Elas vão embora. Às vezes até a gente sente a saída de alguém, mas que não está madura para o trabalho. Então, vamos dar lugar para quem gosta e que já está maduro para o trabalho mediúnico, por exemplo, né? Então, é uma orientação importante. Assim como a gente não deve dispensar quem tem animismo, quem apresenta uma característica anímica. Aliás, existe um capítulo nesse livro que fala exatamente sobre isso, porque até então
nessa época, anos 40, anos 50, eu mesmo, quando me tornei espírita, no final dos anos 60, havia um verdadeiro rigor com quem te apresentasse mediunidade anímica, né? Aquela pessoa que recebia Exatamente. sempre o mesmo tipo de espírito e tal. Ah, isso é animismo, precisa tirar fora. Não precisa. É mediunidade que está doente, precisa ser curada. Trata-se, é bom tratar como se fosse um espírito, sem reclamar, sem dizer que não é um espírito. Trata, porque é uma dor que está dentro da alma, e a gente vai ver um caso aqui desse livro, e exatamente falando, conversando como se fosse um espírito, a gente vai atendendo a necessidade do médium. Fala, Mônica, liga a sua câmera e o microfone. A menos que você esteja de Oi, pijama, não sei. Que já é quase, noite aí, né? quase, quase. Durante o meu processo de aprendizado, na iniciativa lá no Peixotinho, lá em Recife, eu também tinha essa preocupação porque eu me culpava, porque como eu estava iniciando, e quando a gente ia para as práticas mediúnicas, quando eu saía preocupada, porque a mente não parava. Aí eu disse, será que eu estou prejudicando? Então o coordenador disse uma coisa muito interessante. Ele disse que quando há uma situação dessa, o trabalho é feito, continua sendo feito. E aquela pessoa que não está em conexão, eles fazem como se fosse um isolamento. Como a gente era tudo aprendiz, a gente estava aprendiz, né? Então a gente consegue, eu sentia, mas como eu estava ainda nesse processo né, de tentar identificar essas emoções que vinham e iam, então ele disse isso, ele disse que não se preocupe, porque você atrapalha mais ainda se você se preocupar. Não se preocupe, entendeu? E entenda que a espiritualidade está com você também. Não, ninguém está te julgando, ninguém está te culpando, nem botando você para fora, entendeu? Ela está te isolando caso esteja prejudicando. Eu achei muito interessante essa observação, porque eu também via outras situações que não era no meu caso, e que estava iniciando também, e estava muito agitada, e ele dizia assim, não se preocupe, lá em cima, né, na reunião, vai ser isolado. Eu achei, mas ele nunca botava para fora ninguém, achei muito interessante isso. Muito interessante. A gente não deve. O que a gente deve fazer, e a gente fazia aqui no Mãos Unidas, é controlar quem entra, porque depois que entrou, para tirar, é complicado. Então a gente observava ao longo do tempo como é que era a pessoa nas tarefas sociais, como é que era no estudo, se participava, se dormia. Então, quando a gente escolhe alguém que vai ser trabalhador, a gente tem que priorizar, por exemplo, frequência. Nós tínhamos lá grupos de 20 pessoas fazendo estudo, a cada 3 anos a gente formava um grupo mediúnico. E o critério de frequência era utilizado. Frequência é um bom índice de medida. Não é suficiente. Não é suficiente. Mas, por exemplo, a participação dos candidatos à tarefa mediúnica nas tarefas assistenciais. Você ficava observando quem é que está trabalhando na atividade social, entregando a cesta básica, fazendo evangelização infantil ou juvenil, entregando lanches na rua, porque isso tudo conta ponto para o trabalhador que está querendo trabalhar na área mediúnica, né? Maria da Silva, boa tarde. Boa tarde, Américo. Tudo Centraliza um bem? pouco a sua imagem, que eu estou vendo só do nariz para cima. Ah, bom, agora tá bom. Então, boa noite, pessoal. Américo, a gente Diga. tem no capítulo 29 do Livro dos Médiuns, Kardec dizendo justamente isso, né? No finalzinho, ele dizendo que não é, né? Para se usar com a caridade, né? O amor e a Isso, caridade, para sem não dúvida. colocar as pessoas para fora, expulsar do Hum, grupo. Eu tenho experiência no Brasil de uma pessoa, de um rapaz que ele ia muito para reunião alcoolizado. Acredito que hum. não estava tão ao ponto de fazer besteira, de ser Sim, irresponsável nas atitudes, não. Mas, mesmo assim, a gente atrapalhava. sentia, né, o cheiro da bebida. Isso Mas ninguém colocava para fora, não. Ninguém é, nem comentava.
Eu achava isso interessante. Como eu era iniciante, eu dizia, meu Deus, por que que ele está ali com essa bebida, sei o quê. Ah. Mas eu não Mas via ele ninguém. estava na tarefa mediúnica, é isso? Não? Ou Era, estava mas no ninguém estudo? estava na tarefa, na reunião mediúnica, mas ele realmente se afastou. Ele realmente se Porque afastou naturalmente. naturalmente. E ninguém. Agora, a minha pergunta era o seguinte, que eu fico em dúvida. Se a gente tomar essa atitude de expulsar, você saberia dizer mais ou menos o que poderia acontecer além da falta de caridade? Né? É uma É. falta de caridade enorme, Alguém né? pode Mas não gostar, né, e criar um mal-estar muito grande no grupo, e o grupo até perder outros companheiros porque gostavam da pessoa que foi expulsa e tal. Então, o que a gente faz no Mãos Unidas, e ainda hoje a gente faz, é tomar cuidado com quem coloca no grupo, porque para tirar depois é complicado. Então, não colocar é mais fácil do que tirar. E se entrou, a gente não tira, espera que a vida tire. Porque logo em seguida, o próprio Hilário faz outra questão, faz outra pergunta. O que acontece quando uma instituição que tem um programa já definido na vida espiritual, pela avaliação que eles fizeram da psicoscopia, o que acontece se o grupo degenera? Se o grupo mete pé pelas mãos, por exemplo. O que acontece? E a resposta do Aulus, eu vou até colocar aqui para ler junto com vocês. Ele dá a dica também, porque assim como tem o trabalhador que a gente não expulsa, espera que a vida dê conta da alternativa, está aí a frase do Hilário Silva, não? HS Hilário Silva. O que acontece na instituição? Tá? E a resposta é: dispensamos qualquer regime de perseguição ou denúncia. A vida se encarrega de colocar-nos no lugar que nos compete. Então, se o grupo não tiver pegada, não tiver firmeza, ele deixa de existir. E aqueles que tinham firmeza e continuam, vão encontrar outros servidores que possam fazer a mesma coisa. Ainda tem uma imagem que eu queria compartilhar com vocês, que é uma referência a isso de uma outra forma. É o Aulus que está falando nesse mesmo segundo capítulo. Esse ADP aí é que a gente adaptou a frase para simplificá-la, senão ela enche a tela de texto aqui e a gente não perde a chance de colocar uma ilustração. Ele diz que a evolução vagarosa nos milênios, ou o choque brusco dos sofrimentos, ou do sofrimento, alteram-nos o panorama mental, aprimorando-nos os valores. O que ele está querendo dizer com isso? A humanidade evolui muito lentamente, tanto é que para sair da Idade da Pedra até hoje, nós levamos 350 mil anos. 350 mil anos. Mas a humanidade, de vez em quando, tem um surto, uma crise brutal, e aí a gente dá saltos evolutivos, né? Então, por exemplo, nós tivemos a peste bubônica lá na região da França, porque mataram os gatos. Você sabe por quê? Que o gato era considerado do demo. Aí mataram tudo quanto é gato. Se fosse preto, então ele passava na guilhotina antes. E aí os ratos proliferaram violentamente. E aí veio a peste. E ninguém sabia por quê no começo, né? Porque, afinal de contas, eles só mataram os gatos. E por que não tem? Porque é o predador natural do rato é o gato, né? Então, vem uma crise braba, né? Morre um monte de gente e a humanidade dá um salto evolutivo porque percebe o que errou. Primeira e Segunda Guerra Mundial. As guerras na Idade Média eram em campo aberto, longe das cidades. Então, a dona de casa, né, o comerciante, ficava lá trabalhando, quem ia para a guerra eram os jovens, e eles só recebiam os feridos ou os mortos depois que acabasse a batalha. Na Primeira e na Segunda Guerra, a batalha acabava sendo na cidade. Oh, deu um problemão. Então nasceu as Nações Unidas para prevenir isso e tal. Criou-se um monte de recursos
para evitar a contaminação da cidade. Então, toda crise ela acelera o processo evolutivo. É o que diz aqui o Aulus. E ele faz mais um exemplo. Ele dá um exemplo de que, por exemplo, uma grama, ou melhor, um grama, né? Uma grama é uma grama, aquela graminha. Um grama de rádio, do elemento rádio, perde a metade do seu peso em 16 séculos. Ele fala isso no texto, né? Por quê? Porque a radiação vai expulsando energia, e quem perde energia perde massa, em algum instante perde massa. Só que para perder um grama leva 16 séculos, 1.600 anos, né? Agora, se a gente colocar a partícula num ciclotron, né, aí acelerar a partícula, a gente pode conseguir isso de imediato. A gente transforma um elemento químico em outro de imediato, porque provoca uma crise no núcleo atômico, né? Uma crise na superfície atômica, né? Então, toda vez que a gente passa por crise, se a gente não ficar reclamando e souber aproveitar a crise, a gente dá salto evolutivo. Muito bem. Vamos continuar aqui. Bem, aí o Aulus convida o André e o Hilário Silva a visitarem um grupo top, um grupo padrão, de alto nível, né? Ele começa pelo de alto nível, depois ele vai piorando o nível. Vocês vão ver que eles vão visitar um grupo muito simplesinho, né? Cheio de problema, né? Para mostrar que até mesmo num grupo desses tem um mentor responsável, que passa um sufoco danado. Muito bem. E esse grupo é esse aqui que eu vou mostrar para vocês aqui. E está lá o André. Eu pus um óculos a mais. Na realidade, o Aulus, que está aqui, ó, o Aulus está aqui, né? Esse aqui é o André Luiz. Eu pedi para o desenhista colocar um óculos nele aqui e pedi para o óculos, um óculos para o Hilário Silva. Desenho, a gente tem liberdade de Ele está criação, né? compartilhando a Ah, imagem. desculpe. Falha nossa. Vocês precisam me ajudar aí. Muito bem, então aí está o grupo. Nós vamos conhecer esses personagens que estão no grupo. E o André Luiz, ele está aqui com óculos. Aqui o Hilário, eu pedi para colocar um óculos também. Liberdade de expressão artística, porque o Aulo só entregou um óculos para eles. Então o André Luiz usou o primeiro e depois é que ele cedeu o óculos para o Hilário Silva. Então aqui está o Aulus. Os demais são mentores individuais, né? Vai aparecer aqui, atrás do Raul Silva, que é o dirigente da reunião, o responsável pela reunião, né? O Clementino, ele vai aparecer, né? Vocês devem estar estranhando que tem 4 pessoas que estão encarnadas que estão assistindo à reunião, coisa que hoje não se admite, ou não se recomenda, melhor dizendo. Esse livro foi escrito em 54 e o André Luiz, a partir desse livro, ele se dedica muito à mediunidade, ele se interessa pelo assunto desde a Casa de Isabel, no livro Os Mensageiros, desde Missionários da Luz, quando ele acompanha Alexandre em várias atividades mediúnicas. E aqui ele vai no detalhe. E 10 anos depois ele escreve um livro com a pena dele, sem instrutor nenhum. Por quê? Visitou vários grupos, pesquisou os problemas que dão e escreveu aquele livro com 73 capítulos que mostra como é que se prepara uma reunião antes, durante e depois, tomando os cuidados devidos em todas as etapas, né? Mas nessa época aqui, eu me lembro também que eu comecei assistindo reunião mediúnica, que é uma coisa que a gente não deve deixar acontecer mais, não precisa. Eu não sei se eu contei a vocês, no Mãos Unidas, a gente deixa a pessoa que está com alguma influência perniciosa, não gosto de falar obsessão, falo de influência perniciosa. A gente recomenda que ele vá ao centro, chegue meia hora antes da reunião começar. Recebe um livro de mensagens, ó, fica lendo aí.
Depois ele ouve a leitura geral, aquela leitura, cada um se prepara individualmente com um livro, e depois os livros são recolhidos e o dirigente da reunião lê um texto para unificar ideias e pensamentos para fazer a prece. Então, eles acompanham a leitura geral, depois eles tomam passes, que já chegou todo mundo, vai começar a reunião, e depois eles saem com um compromisso de ir para casa e fazer um evangelho no lar, pensando na nossa reunião. Por quê? Se eles estão sob influência perniciosa, quem sabe eles levam o influenciador, eles levam junto, e aí dá para segurar o influenciador lá. Tá? E isso aconteceu várias vezes, né? Depois que a pessoa saiu, o espírito que estava ligado àquela pessoa reclamou que ele não conseguiu acompanhar a pessoa de volta a casa. Ele acompanhou para entrar, mas não acompanhou para sair. E com isso, a gente garante que o espírito às vezes fica, não é sempre, às vezes ele fica lá. Porque se a ligação for simbiótica, não vou entrar aqui em detalhe, mas você não pode tirar um espírito de uma ligação simbiótica, porque senão você mata o encarnado. Quem tem uma história muito bonita com relação a isso é Bezerra de Menezes, que tinha um filho obsedado. E ele sabia que era obsessão, não era uma loucura, porque o filho tinha momentos bons, de lucidez, de agir normalmente, e momentos de obsessão. E ele faz essa diferença no livro A Loucura sobre novo prisma. A loucura porque afetou o cérebro, lesou o cérebro, e a loucura que não lesou o cérebro é a influência perniciosa, é obsessiva a influência. Tá bom? Aqui fala, Vinícius. O que seria uma influência obsessiva, Américo? Assim, na verdade, o que seria, não? Quais são os efeitos colaterais de uma A pessoa, por exemplo, tem dupla personalidade, né? Isso pode ser um outro problema, que é a esquizofrenia. Pode ser esquizofrenia, precisa avaliar. Então, no caso que o Bezerra mostra no livro, a pessoa tem momentos normais, porque e o esquizofrênico também, mas ele tem algum problema psíquico, precisa ser examinado. Eu não consigo avaliar se o problema é esquizofrenia ou influência espiritual. Mas com a ajuda de um grupo mediúnico, a gente consegue detectar, porque os médiums sensíveis falam assim: olha, tem um espírito atrapalhando essa pessoa, ele está aqui, ele foi atendido, né? Minimamente ele foi atendido, e a pessoa começa a melhorar. Então você começa a perceber o que é esquizofrenia, o que é loucura porque o cérebro foi lesado, e o que é influência espiritual perniciosa. Então, uma das características é essa: a pessoa tem momentos que ela surta, que ela fala coisa que não deve, né? Entendi. Obrigado. Bom, e aqui vai uma primeira orientação que o Aulus dá para o André. Também está nesse capítulo. Ele diz assim: 15 minutos de prece e leitura preparam a reunião trazendo as melhores sementes que possuem. Ou seja, eu mando toda segunda-feira. Eu não compartilhei com vocês, né? De novo. Vamos lá. Agora vai. 15 minutos de prece e leitura preparam a reunião, trazendo as melhores sementes que possuem. Então, toda a segunda-feira, a gente manda um recadinho. Passando para lembrar que hoje é dia da nossa reunião mediúnica. Centro aberto às 18 horas, início às 18h30, recomendando que todos cheguem pelo menos 15 minutos antes para a sua preparação. Favor confirmar presença. Quando não tinha WhatsApp, a gente não ficava sabendo se a pessoa ia ou não. Tal. Claro que a pessoa às vezes pode confirmar logo cedo e acontecer alguma coisa, uma intercorrência qualquer que seja, que vai desde o trânsito complicado até uma chuva torrencial, até um problema de saúde, de filho, da própria pessoa, do próprio trabalhador. Mas, pelo menos, a gente tem uma ideia daqueles que estarão lá na reunião. E quando é reunião de estudos, a gente não faz presencial mais, para evitar uma ida mais ao centro. A gente faz a reunião mais tarde, um pouco, espera todo mundo chegar em casa,
e aí faz a reunião de estudos online, como nós estamos fazendo aqui. Mas de manhã cedo sai um WhatsApp. Passando para lembrar que hoje é dia da nossa reunião de estudos, estamos estudando também o livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo tal. Fulano de tal é responsável pela leitura e os primeiros comentários. Favor confirmar presença online. O link será fornecido mais perto da hora da reunião. E com isso a gente amarra um pouco, né? O dirigente hoje tem mais ferramenta para amarrar aqueles que fazem parte do grupo. E esses 15 minutos de prece e leitura são fundamentais. Eu diria que é o mínimo, né? 15 minutos de preparação. Não precisa ser prece o tempo todo, mas aquela pausa na mente, tranquilizar a mente, né? Sobretudo esclarecedores e médiuns falantes, né? Para dar uma limpada na mente, prestar atenção numa leitura, refletir sobre a leitura, tudo isso ajuda a preparar a reunião. Tá bom? Muito bem. Agora o Aulus vai dar as características desse grupo, porque o André Luiz perguntou, mas esse grupo top aí tem iniciados, né? Alguém, né? Muito elevado no grupo. Então, ele vai dar as características do grupo e eu vou passar aqui a vocês compartilhando, é claro. Então, vamos lá. Um grupo harmonizado. São iniciados? Pergunta André. Não, são pessoas comuns. Comuns, mas com algumas qualidades interessantes, né? Por exemplo, alimentam-se, vestem-se como qualquer pessoa. Não tem nada de excepcional. Mas têm a mente nos ideais superiores, ou seja, já são pessoas com o propósito de servir, de ajudar em tarefa mediúnica. E procuram disciplinar-se, né? A gente percebe que, de modo geral, o brasileiro tem uma certa indisciplina, diferente de outros países. Deixa eu perguntar para vocês, como é que é a disciplina aí na Holanda? É um país disciplinado? Vocês percebem isso no povo holandês? É bem mais disciplinado que os brasileiros, isso sim. Bem, exatamente. Mas Então, tem mas exceções. tem exceções, não há dúvida. É, Mas a cultura é a cultura da disciplina. sim, O sim. Mas, mesmo acontece, diga, na- desculpa, só uma pode pontuação, mas falar, a diga. disciplina também para boemia, né? Ah, sim, Assim, para qualquer coisa. é porque aqui acaba que a boemia fazendo parte da vida do Da vida holandês. dele, é cultural, né? E aí, É, querendo ou não, de certa forma, isso pode certo. até ter um fator de atraso, né, Sim, no e de desenvolvimento. influência espiritual, né? Eles não veem como atraso, pelo contrário, eles veem como, na verdade, trabalhar para ter o final do dia a celebração, a boemia. Sim, sim. Eles não têm ideia, do bastidor da vida espiritual. O dia que tiverem, Perfeitamente. eles vão se cuidar mais, né? Hum. Mas eles têm disciplina até para Não, isso, né? disciplina, exato, é disciplina para tudo. Eles são constantes, são disciplinados. Quando eles se põem para ajudar, eles ajudam muito mais até do que. A gente estava falando sobre isso, né, Maria, lá com a Wilhelmine. O holandês é assim, é de tirar o chapéu. Assim, sem saber o conhecimento do espiritismo, por exemplo, eles já praticam há muito tempo a caridade sem É, mesmo saber. legal. E Isso tem um sem valor cobrança, né? Sem Se cobrança, quiser, exatamente. se quiser, fez, e pronto, acabou. Perfeitamente. perfeito, perfeito. Mas o que a Maria disse também é verdade, né? Há exceções, né? Até Sim. mesmo o povo japonês, que é super disciplinado, né? Também há exceções. E lá eles são disciplinados. Não é o caso dos brasileiros. Mas esse grupo tem disciplina. São 10 pessoas só. 10 pessoas no grupo mediúnico disciplinadas, tá? Vou continuar passando as características, porque tem mais características que ele vai falar aqui. Se tiver um amigo japonês, ele é amigo. Ele é É. amigo. Eu me lembro quando a Copa do Mundo foi aqui no Brasil, em 2014, se não me engano.
os japoneses que vieram assistir aqui, acho que o Japão participou da Copa, eles ficavam no final do, do jogo, depois do jogo, depois que o jogo acabava, saía todo mundo, eles traziam saquinhos de plástico, de papel, e juntavam todo o lixo. É uma educação tremenda. Nossa, impressionante. Aquele tsunami que teve no Japão, acho que durante a pandemia, os caras, eles mostraram uma estrada toda deformada, toda torta, asfalto todo aberto. Em uma semana eles refizeram aquele trecho. Eu não sei qual é a extensão do trecho, mas a notícia que nós recebemos aqui no Brasil é que numa semana a equipe entrou e arrumou a estrada como se fosse nova outra vez. Isso é uma Mary, disciplina. já que a Diga. gente está falando do japonês, né, eu tenho um amigo que mora no Japão e ele diz Sim, assim, que quando teve a pandemia, que o pessoal aqui era aquela corrida para cada um pegar o que podia no supermercado. Ele disse, aqui não. Aqui o pessoal pega aquilo que eles precisam por 2 dias, porque eles deixam para os outros. Ele falou, aqui não tem esse desespero de quem chega primeiro já limpa o supermercado. E eu pensei, que legal, gente. Isso é um avanço, né? Isso é um avanço. já é conduta de planeta de regeneração. É, Outra coisa que eu admiro neles é que as crianças pequenas já saem andando com a mochilinha nas costas, vão sozinhas para a escola, tomam metrô, tomam ônibus, e, e ninguém mexe com elas. Todo mundo as protege. É impressionante isso. Aqui no Brasil, se não tomar cuidado, eles roubam todo mundo. Muito bem, mas fora isso, nós temos uma qualidade. Somos amorosos, sorridentes, beijadores, uau, abraçadores, calorosos. calorosos. É. Muito bem, vamos continuar observando as qualidades desse grupo que é brasileiro. Muito bem. Eles exercitam a renúncia, porque para ir a um centro espírita tem que renunciar à família naquele dia, naquele horário. Normalmente aqui em São Paulo, os centros espíritas nem sempre ficam perto de casa, a pessoa tem que ter pelo menos meia hora para ir de carro, procurar lugar para estacionar, correr o risco do carro ser roubado, depois tem que voltar mais meia hora e além de ficar 1 hora e meia lá no centro. Então, existe essa preocupação de renúncia, né? Todos nós espíritas sabemos que isso é fundamental, nós fazemos isso, né? Cultivam bondade constante, essa é uma característica que eles percebem usando o psicoscópio, estudam nobremente, né? Vocês estão vendo ele com livrinhos à mão antes de começar a reunião, estudando, se preparando, fazendo aquela preparação. E eles têm elevado teor mental, porque isso não acontece sempre, mas eles têm essa preocupação, e são devotados ao trabalho do bem, sinceramente devotados ao bem. Então, são características que denotam que o grupo é harmonizado. Aí. Muito bem, uma outra coisa que o André observa com o óculos é que ele vê as paredes, por exemplo, a mesa, ele vê um brilho, né? Por que ele vê um brilho nas paredes? Porque, na realidade, ele está percebendo a emissão luminosa que os elétrons, principalmente, fornecem ao ambiente. Então, ele está enxergando essa energia luminosa que é uma das qualidades da matéria. Ele não fala com muito detalhe isso, né? Mas ele percebe que ele vê a matéria de um modo diferente e percebe nela muitos vazios. A matéria vista do mundo espiritual, ela é cheia de vazios. E é por isso que alguém pode atravessar paredes e portas, porque os átomos eles não estão encostados uns nos outros, eles estão espaçados, apesar de serem às vezes milhões, trilhões de átomos, eles estão espaçados. E isso permite que um corpo menos denso atravesse a matéria. E ele detecta isso usando o tal psicoscópio. Ele percebe também, vocês estão vendo aqui, a gente colocou
no alto da cabeça das pessoas, alguns jatos eram verticais, outros eram um pouco inclinados aqui. Eu simplesmente obedeci à observação que está no livro. Pedi para o desenhista fazer uns jatos de luz que nascem ali no centro coronário, né? Que é o principal centro de força, o principal chakra, usando o nome hindu, mas o nome espírita é centros de força, porque as pessoas sintonizaram instâncias superiores. Apesar de que o guia espiritual dele está aqui do lado, na realidade, o pensamento se liga em sentido vertical. E uma vez eu perguntei a um espírito amigo por que isso acontece? Porque a ligação é com instâncias superiores, realmente. E, e ele, por exemplo, falou assim: a gente não deve fazer prece assim, ó, curvado, a gente deve fazer prece na vertical, deixando o chakra na vertical, porque aí o pensamento, que é uma onda eletromagnética, se projeta principalmente para cima. Vai para todo lugar, mas principalmente para cima, buscando sintonia superior, né? Para a gente não fazer prece abaixada. Eu não vi isso em lugar nenhum, só esse espírito falou, pode ser que ele esteja errado, pode ser que ele esteja certo, a conferir. Não é engraçado quando, mas que você falou, por exemplo, quando eu faço meditação deitado e de pé, consigo me conectar muito mais rápido quando estou sentado Isso, do que deitado. exatamente. A posição de meditação é sentada com as pernas cruzadas, mas o corpo ereto, né? Uhum. Bem ereto, né? Eu Porque consigo. facilita a conexão com instâncias superiores, né? Você vê, por exemplo, uma antena, ela precisa ficar seja de rádio ou de TV, ela precisa ficar no alto, né? É claro que da antena saem esferas concêntricas em relação ao emissor, que é a ponta da antena, esferas concêntricas, como quando a gente joga uma pedrinha num lago, não tem onda, e a gente percebe aquelas ondulações progredindo. Ele provoca uma onda só que repercute em outras ondas. A mesma pedrinha repercute. Então, é mais ou menos esse o fenômeno de quando uma estação de rádio e TV emite a sua onda portadora, seguida das ondas traduzidas pelos microfones que usam a onda portadora, que é uma frequência única, com várias frequências, porque ela leva as frequências diferentes da fala, da música, do som, na onda portadora. Então, existe uma onda que encarrega, ela tem mesma frequência e mesma amplitude, mesmo comprimento de onda, mas ela transporta nela as ondinhas daqueles que estão falando no microfone, né? Em forma senoidal, né? E para encerrar, o Aulus vai dizer o seguinte, para encerrar esse capítulo, né? Nós vamos passar para outro capítulo em seguida. O estudo da mediunidade, diz o Aulus, repousa nos alicerces da mente em seu prodigioso campo de radiações. A gente não faz ideia da quantidade de radiações que nós emitimos. Não faz ideia. E é essa capacidade que nos permite conectar com espíritos, sejam eles bons ou maus. A sintonia é nossa, portanto, nós atraímos os tipos de espírito com quem nós nos afinamos. Não há do que reclamar, a gente só recebe aquilo que oferece, né? Muito bem, acabamos o capítulo 2, que fala sobre o psicoscópio. No capítulo 3, nós vamos conhecer agora os médiums, nós vamos conhecer cada um deles, desde o dirigente até, não são todos, dos 10 médiums, eles vão centrar no dirigente e nos médiums que têm a ação ostensiva, tá? O André não detalhou os outros, por alguma razão, senão o livro fica gigantesco. Aliás, alguém leu o livro
Fundação Emmanuel, do Carlos do Bacelli, pelo Dr. Inácio Ferreira, que Hum. foi médico no sanatório de Uberaba. Ele desencarnou e escreveu esse livro pelo Bacelli, pelo Carlos Alberto Bacelli. Bom, se vocês não leram, lá no final do livro, o Emmanuel aparece lá na fundação que ele estabeleceu, não fala em que núcleo é, mas ele tem uma fundação com o nome dele, onde ele prepara trabalhadores sob responsabilidade dele. É engraçado isso, na vida espiritual, o fundador é responsável por todos os alunos, por todos os alunos. Muito bem, ele diz que quando, isso o doutor Inácio falando, diz que quando o André Luiz terminou o, o livro Nosso Lar, né, o Emmanuel chegou para ele e falou assim: terminou, André? Está terminado. Divide por dois o que você escreveu. Pega só metade. Aí disse que ele foi lá, tirou um monte de coisa e voltou para falar com o chefe, porque quem era o responsável pela obra do livro era o Emmanuel, era o espírito de Emmanuel. Pronto, está aqui. Agora divide de novo por dois. Ou seja, nós não sabemos quase nada do livro da vida espiritual, porque ele mandou dividir tudo por dois. Tem muito mais coisa, que virá na hora certa. Na medida em que nós merecermos esse conhecimento, a gente vai receber. Eu tenho feito palestra, a Mara também, o Orson diz que faz isso direto, né? Quando ele vai falar de algum livro, ele pergunta quem que leu Nosso Lar, quem que leu o livro tal, Paulo Estevam. Um ou dois levantam a mão, então não está lendo, não está lendo. Ora, como é que nós vamos ter mérito para receber mais informação se nem o que tem aqui a gente está lendo? É uma doideira, né? Mas enfim, a cada um segundo suas obras. Isso vale individualmente e coletivamente. Muito bem, podemos ir para o capítulo 3. Faltam 3 minutos. Caramba, O tempo passa rápido. passa rápido. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos falar do Raul Silva, pelo menos, só para vocês verem como é que foi estruturado, o que a gente fez aqui para estruturar isso. Então, eu termino em acho que 3 minutos. Então, vamos lá. Equipagem mediúnica. Nesse livro, a gente vai ver exatamente o que acontece a respeito do intercâmbio mediúnico e a mente. Nós vamos ver sobre o intercâmbio, sobre a mente, algumas coisas. E vamos conhecer os médiums. Tá? E o objetivo desse capítulo é conhecer os trabalhadores de um grupo mediúnico, com aquele título ou subtítulo anterior. Né? Então vamos lá. Aí está o grupo e a mesa, eu coloquei a mesa aqui em torno da qual eles fazem a reunião. O Raul e o Anélio são os esclarecedores, ok? Aqui eu pus um senhor, uma senhora, um senhor, uma senhora, e aqui a Celina, um Antônio, uma senhora e uma Eugênia, e a Eugênia. Então, nós temos aqui 3 médiums, a Celina, o Antônio e a Eugênia, coloquei de um mesmo lado da mesa para ficar mais fácil, caso eu precisasse mostrar o desenho, né? E os esclarecedores na beirada, tá? Então, vamos começar aí pelo Raul. Características do Raul. Nós vamos ver também. Vocês estão vendo aí em cima um retângulo com verde, que são os esclarecedores, um retângulo com doadores de fluidos e médiuns falantes, né? Em amarelo. Nós somos doadores de fluidos quando a gente está, durante a reunião, contribuindo com as nossas vibrações. E somos passistas, ao final, quando a gente dá passe nos médiuns falantes e nos esclarecedores presentes. Então, vamos lá. Raul Silva é o dirigente encarnado do grupo. Quem é o desencarnado é o Clementino, que nós vamos conhecer também. Tem devoção sincera ao trabalho, à fraternidade. O desempenho dos deveres é correto, ele é correto na conduta. Tem uma fé
bem intensa, ardorosa, e ele tem essa habilidade de equilibrar o grupo que dirige. Então, são qualidades que o nosso Raul Silva tem. Ele tem uma outra qualidade também, que é uma percepção acentuadíssima, que nós vamos ver quando ele for atender o primeiro espírito que se comunica, porque eles estão chegando na reunião, o grupo ainda está se preparando, a reunião não aconteceu, e quando acontecer, o Raul Silva vai atender o espírito de Libório, e nós vamos ver uma característica muito pessoal do Raul Silva, tá? Ainda tem bastante compreensão e extrema boa vontade, amor ao que faz, a tarefa, é instrumento fiel, considerado instrumento fiel pelos benfeitores. É uma qualidade muito importante de um dirigente. E a mente dele também é uma qualidade importante, é um verdadeiro espelho cristalino. É um cara diferenciado, né? Muito bem, então nós já vimos o Raul. Próximo médium da lista é a Eugênia. Vamos conhecer as características mediúnicas que a Eugênia oferece. E a gente procurou vestir as pessoas com uma determinada cor para ficar mais fácil o reconhecimento. Então, a Eugênia está vestida com essa cor azul. Ela é médium falante, é de grande docilidade, uma característica que a Eugênia tem, é muito eficiente na cooperação aos encarnados, ela tem uma boa intuição, uma intuição bem clara, e é consciente, não é um médium que não lembra o que falou. Se bem que mesmo o médium consciente, ele sai um pouquinho fora do corpo para fazer a conexão cérebro-perispiritual dele, médium, com o cérebro perispiritual do comunicante. E quando a conexão termina, nem sempre o cérebro do perispírito consegue passar para o cérebro denso todas as informações. É muito interessante, porque durante uma reunião mediúnica, ao final, quando a gente comenta alguma coisa sobre essa ou aquela incorporação, eu tenho feito o seguinte: cada médium, nós temos 4 médiums hoje no grupo, cada médium tem direito a falar sobre um espírito, aquele que mais impressionou, aquele que teve mais detalhes que não foram ditos na comunicação, que o esclarecedor não percebeu, características muito particulares que o médium percebe. Então, mesmo os médiums conscientes, às vezes eles dão 2 comunicações por reunião. E, quando falam, eles lembram mais da última do que da primeira. Dificilmente lembram da primeira e esquecem a última. Vai depender do envolvimento emocional do médium. Se tiver muita emoção na história do espírito, aí o médium guarda mais. Pode guardar até as 2 comunicações, porque a emoção ancora isso aí. Muito bem, já vimos a Eugênia, agora vamos ver o Anélio, que também é um esclarecedor. Vamos lá. Anélio Araújo faz progressos graduais, porque ele tem uma percepção clarividente, não é mediunidade, isso é uma habilidade da alma. Né? O que é clarividência? Ele enxerga sem a necessidade da combinação de fluidos. É uma característica que todos nós um dia vamos desenvolver. Né? Chico era muito clarividente. Né? Ele tem clara audiência, ele não precisa da combinação fluídica para ouvir um espírito falando. Ele já desenvolveu essa habilidade. É uma habilidade que está nele, não depende de combinações fluídicas. Né? Tem psicografia e só. Basicamente é isso. Mas ele é esclarecedor nessa história, ou deveria ser, pelo menos, porque tem tudo para ser, né? E, finalmente, não, tem ainda o Antônio e a Celina. Então, vamos terminar. O Antônio Castro, ele é médium sonambúlico, e aqui o Aulus diz que é preciso tomar muito cuidado com o médium sonambúlico, porque ele pode fugir ao controle dele mesmo. Se ele não tiver uma disciplina muito grande, ele pode fugir ao controle. Né? E, portanto, ele diz em seguida, o Aulus diz que a passividade do Antônio Castro requer uma vigilância. Tá?
desdobra com facilidade desde criança, ou seja, tem sonambulismo lúcido. Ele não deve ter um sonambulismo como era da Ivone e do Amaral Pereira. Vocês se lembram, para quem leu Memórias do Suicida, a Ivone dizia que ela lembrava das viagens astrais que ela teve, porque o livro Memórias do Suicida não foi psicografado. Camilo Castelo Branco, o escritor português que se suicidou e veio contar a sua história nesse livro, e de outros colegas que também se suicidaram, ele mostrava as cenas, não sei como é que é isso, estou louco para saber, mas não é agora não. Como é que mostra as cenas do passado, para ela assistir a cena e depois ela voltava e lembrava de tudo. Ela diz na introdução do Memórias do Suicida que ela era capaz de lembrar do esvoaçar de uma cortina e de uma camada de pó sobre um móvel, de tão detalhada a informação que ela pegava. Ela tinha realmente uma lucidez, é como se ela estivesse encarnada fora do corpo, né? Sabendo tudo que estava acontecendo. E ele deixa o corpo exigindo contenção, porque senão ele foge muito. Então dá um trabalhão para os espíritos, mas ele está em desenvolvimento nisso. Ele necessita, por exemplo, estudar mais e também mais experiência para depois se expressar com segurança. Então é um bom candidato à tarefa com essa mediunidade sonambúlica, mas ele inspira cuidados, diferentemente da Celina. Vamos lá. Celina tem 50 anos, vive tendo batalhas morais e tem sido vitoriosa nas suas batalhas morais. É viúva há quase 20 anos, é admirável na dedicação aos filhos, atravessou já estradas muito espinhosas, períodos de renúncia intensa, suportou heroicamente o assédio de compactas legiões de espíritos que rodeavam o marido. Ela tem um marido problemático, e ela também é vitoriosa nessas batalhas e atendeu irrepreensivelmente às suas obrigações. Tem mais. Tem clarividência, tem clarevidência, incorporação sonambúlica, é humilde, zelosa, tem alegria no que faz. Divide o tempo entre trabalho e estudo, assimila elevadas correntes mentais, aquelas que nos trazem, que nos deixam menos acessíveis às forças da sombra, porque ela cultiva a assimilação de elevadas correntes mentais e a sua proximidade traz paz e reconforto. E aí uma frasezinha do Aulus: a assimilação de correntes mentais elevadas nos torna menos acessível às forças da sombra. Então, ela tem uma defesa natural contra a ação das sombras exatamente por isso, por essa característica. Acho que em 11 minutos a gente deu uma boa avançada e fizemos um capítulo e meio. Então, vocês perceberam que nós temos uma ficha detalhada com todas as nossas características, as desejáveis e as indesejáveis também. Dá para perceber isso? As desejáveis a gente até gostaria de saber, agora as indesejáveis pode assustar a gente, né? Porque devem ser muitas. O Américo. Diga. Fala, Gigi. Voltando a Dona Ivone, ela gosta muito de mencionar que ela estava em estado letárgico, né? Quando ela tinha esses passeios e essas situações. Parecia que e morria. então, a minha pergunta é, você mencionou aí sonambúlico. Há uma diferença? Porque ela explica que o estado letárgico, quando a pessoa volta ao corpo, ela lembra. Em estado cataléptico, né, que também era uma característica dela, não lembrava ao retornar ao corpo. Eu não lembro disso, obrigado. Mas é do Devassando Invisível. Ela Devassando, Eu li o Devassando foi o ano passado que eu li. Eu até cheguei a fazer algumas referências
a respeito desse livro, Yeah. acho que com vocês. Mas eu não lembrava desse detalhe É, da letargia e da... ela menciona muito sempre assim, quando eu estava em É, estado letárgico, tal, e era eu levada, lembrava. né, ou por Charles, ou por Dr. Bezerra, e etc. É. Né? Mas é interessante que você falou que ela lembrava, e num dos romances da vida dela, né, ela conta a história do piano, né? Que ela não escreveu a música do baile. Ela diz que até hoje tem aquele remorso de não se lembrar da letra, porque ela estava Ah, muito cansada e quando voltou para o corpo, ela deixou não para. conseguiu lembrar. Deixou para depois? Aí ele Tirou o esqueceu. cochilo. Quando eu acordar, eu escrevo. Eu já tive eu já fui assistir alguma coisa na vida espiritual, que é uma música maravilhosa. E, na época eu estava estudando piano, né? Tocava piano. E eu acordei com aquela música, falei, eu preciso anotar, porque senão eu vou esquecer. Mas eu anotei metade, eu não lembrava da outra metade mais. E muitas vezes, naquele livro da Rosemary Brown, eu tenho uma palestra sobre ela, aquela médium que era o Chico Xavier da música, lá na Inglaterra dos anos 60, 70. Ela nasceu em 23, parece, mas ela trabalhou com os compositores, né, sob o comando de Liszt. O Liszt era uma espécie de Emmanuel, enquanto ela é uma espécie de Chico Xavier da música. E ela dizia que os compositores, por exemplo, quando estavam encarnados, eles saíam fora do corpo e escutavam audições fantásticas, né? Mas eles não conseguiam lembrar uma peça inteira. Uma peça clássica tem, sei lá, um monte de movimentos, um monte de compasso, né? Mas eles conseguiam captar alguns compassos e depois, com a genialidade deles, eles modificavam, eles usavam aqueles compassos que eles ouviram, mas faziam do jeito dele. E eu guardei isso, porque eu li esse livro na década de 70, o Sinfonias Inacabadas, da Rosemary Brown. E eu acordei, então, com a música na cabeça, preciso tocar essa música, porque isso é muito bonito. Mas quem que lembrava? Lembrei de 4 compassos só. E eu não sou gênio de música, então eu não consegui completar a música. Mas, Américo, essa questão da gente sonho, essas incursões que a gente faz aí pelo mundo espiritual e acorda com tudo na mente, eu aprendi isso com os psicólogos, né, que fazem estudo com a gente também. Legal. E a experiência, né? Quando eu acordo e assim, eu já não escrevo, porque você vai raciocinar. Eu pego meu telefone e gravo imediatamente. Porque Isso, se passar isso. meia hora, aí fica Se aquela coisa passar, vaga. Você lembra, mas não isso. lembra, não consegue mais É, ter é, visibilizar, ter uma visão daquilo que isso. aconteceu. É. É muito rápido. Aí eu me pergunto, uma vez eu li uma explicação que é assim, porque a gente vive isso a nível espiritual e nosso cérebro não registra aquilo totalmente físico, né? Então, quando volta, a gente tem que É. pegar o que a gente pode antes que isso suma, né? Por isso que os compositores que têm insights durante a madrugada, eles já sabem disso, porque eles já viveram várias experiências. Eles acordam, registram, se eles sabem partitura, ele registra a partitura, né? É difícil, né? Música, você tem que, tem que conhecer divisão, é um negócio complicado, né? E eu, por exemplo, não conseguia, eu não tenho facilidade para fazer a partitura. Então, eu escrevi, eu toquei a nota no piano, a melodia principal, né? Eu coloquei lá dó, ré, sustenido, né? E depois eu fui tocar, tentando fazer acordes para acompanhar a música. Mas tem que fazer isso aí, viu, Maria? Eu também já pensei numa palestra que eu tinha que fazer, eu pedi ajuda, eu queria a ajuda dos espíritos para desenvolver a palestra. E tive umas ideias geniais durante a noite. Acordei, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e dormi de novo. Não sobrou Esquece. uma ideia, não sobrou uma. Essas Meu Deus do céu.
Pego o telefone, agora eu faço isso. Essa ideia do telefone é Eu bom, porque agora o ligo, às vezes celular, com a voz rouca, mas eu vou lá, anoto. E outra coisa também que eu faço, quando eu vou passear legal. aqui pela natureza, aqui pelos parques, aí a minha alma poeta surge, né? Opa, E as ideias vêm, eu pego o telefone, eu gravo, legal, eu legal. gravo o que eu venho, porque quando eu chego em casa, eu não tenho que ficar tentando, mas qual foi a ideia? Não, eu Qual chego em foi a casa, ideia? eu já tenho lá, eu escuto novamente, aí sim eu vou terminar o Depois meu você poema, escreve. aí eu escrevo, Isso, né, legal. mais É, elaborado e tal. Mas a ideia principal eu pego, legal, quando vem aquilo na mente, eu já gravo. legal. Ô, Gigi, dá uma dica aí. Em que capítulo está essa referência da catalepsia e da letargia, do Devassando? Porque eu li e não lembro disso. Teu microfone está desligado. Ah, agora está. Isso é logo no começo que ela vai Logo no explicando, começo? né? É logo no Puxa vida. começo. Porque Passei, por acaso, eu estou relendo agora, Qual que é o nome do passei livro? batido. Devassando o Invisível. Devassando o Invisível. É espetacular, né? Um detalhe, hein? Eu acho Você que é tem logo muita. no começo, porque ela começa a falar da. Ela começa o livro falando que ela rejeitava o pai, né? Porque ela Isso. tinha certeza que ela não pertencia àquela. E Não então era ela daquele começa a grupo familiar. explicar. Né? Coitado. Então ela se via Sofreu de luva, se via vestida na casa que ela viveu, tal, tal, tal. Então eu acredito que isso é no começo, porque ela vai dando bem a no começo. explicação Legal, legal. sobre a diferença, tal. Passei batido, eu vou anotar isso aí. Né? Ô, Vinícius, você tem sensibilidade mediúnica? Sim, Tem? sim. Não leia esse livro antes de dormir, que eu caí na besteira de ler o capítulo que ela visita as regiões inferiores lá. Ah, e é puxado. Nossa, aí eu me Sim. lasquei. Eu tive sonhos complicados naquela noite. Eu fui ler antes de deitar. Então eu sintonizei. Quando você lê, você sintoniza. Eu me lasquei. Aquela noite foi terrível. E nesse caso, você foi levado lá? Você foi Não sei se eu levado? fui. Se você Não, não sintonizou? foi levado, porque eu não tinha uma lucidez para isso. Eu simplesmente tive um sonho Ela perturbado, né? descreve os espíritos, eles estão vestidos de Deformados. dominó, né? Aquelas É, fantasias de carnaval, que o cara isso, tá de colombina, sei lá, preto e isso. branco. Então eles É. estavam fantasiados. Não, e tinha muita gente deformada, né? Muita gente Com as deformada. deformações incríveis, né? Então, não leia esse livro antes de dormir. Leia quando for sábado e domingo, leia o capítulo que fala sobre isso, leia enquanto é dia, que de noite sintoniza, pronto. Eu Eu, não me dei bem, né? uma vez eu peguei o Devassando o Invisível e um outro, Cavalheiro de Nounier. Tem um outro livro Cavaleiro de dele, eu li o Nunier. Na Ida ou Na Volta do Brasil. Não dormi, né? Porque Ah, não dormia, não estava legal. conseguindo dormir, li o livro praticamente Dez, todo. 10 horas de viagem, Deu para ler. deu para ler. É. Só- É, Ai, ai, que bom, Américo. Que bom que a gente avançou e tivemos tempo de já, isso, né, essas que bom. informações bem pontuais para a É, gente, né? Para as reuniões nossas, né? já vamos Então, começar o capítulo 4 na próxima. no próximo você já vai para o capítulo 4. Tá, É, então é quando eu colocar lá, porque eu coloco, nós também fazemos isso, sabe, Américo, vai todo, a gente tem pontuando. estudo, de manhã a gente manda o lembrete, né, porque todo Legal, mundo tem vida legal. corrida, né, acaba esquecendo. Claro, claro. Só que nesse estudo eu Perfeito. acabo não colocando os capítulos, porque não tenho muita certeza, né, então nesse próximo é do 4, né, Pode ser capítulo 4. tá certo, então tá. Vinícius, você tem alguma pergunta aí fora do tema? Acho que não para hoje. Talvez Tá uma bom, próxima vez. Muito tá bom. obrigado pela lembrança, Américo. Combinado. Então tá, então vamos encaminhando para o encerramento, né, gratidão, Américo, por hoje, muito bom mesmo que você trouxe para nós hoje, e vamos ver o que a gente consegue já pôr na prática, né? Então, agradecemos por hoje, agradeço aí a todos vocês que estão presentes, vamos estar aqui no dia 4 novamente, gratidão. Gratidão, gente. Obrigado, viu? Um abraço a Obrigada, todos. Américo. Obrigada, Um Tá. abraço. Américo. Tchau, Até o Maria. próximo, tchau, Tchau, Obrigada. Maria. Tchau, até o tchau. próximo. Fiquem em paz. Tchau, Gigi. Obrigado pela dica, Gigi. Yeah.
Tchau.